A osteoartrose, também chamada de artrose, resulta de um processo anormal entre a destruição cartilaginosa e a reparação da mesma. Entende-se por cartilagem articular um tipo especial de tecido, que reveste a extremidade de dois ossos justapostos, que possuem algum grau de movimentação entre eles. A função básica da cartilagem articular é a de diminuir o atrito entre duas superfícies ósseas, quando estas executam qualquer tipo de movimento, funcionando como mecanismo de absorção de choque, quando submetido a forças de pressões, como no caso dos membros inferiores, ou de tração, como no caso dos membros superiores. Para que este movimento de atrito entre dois ossos seja diminuído, outras estruturas fazem parte da articulação, desempenhando papéis específicos, como no caso do líquido sinovial, que lubrifica as articulações, e dos ligamentos, que ajudam a manter unidas e estáveis as articulações. Uma articulação normal é formada por células chamadas condrócitos, cuja função básica é fabricar todas as substâncias necessárias para o bom funcionamento da cartilagem articular. Dentre estas substâncias, encontra-se uma proteína denominada colágeno, cuja finalidade é funcionar como uma malha de sustentação, retendo as demais substâncias existentes dentro da cartilagem, como sulfato de glucosamina, sulfato de condroitina e querato-sulfato, que funcionam como moléculas que retêm água, ajudando com isso a absorção de estresse mecânico, de compreensão e tração. Na realidade, a cartilagem articular funciona como uma grande mola, ou uma esponja de silicone embebida em água. O estado de hidratação da cartilagem e a integridade da mesma é fator preponderante para a não existência de degradação e a não existência da patologia denominada de osteoartrose. A osteoartrose é, do ponto de vista médico, dividida em dois grandes grupos: a osteoartrose primária e a secundária. A causa da osteoartrose primária permanece desconhecida e vários mecanismos parecem estar envolvidos, destacando-se fatores mecânicos, bioquímicos, inflamatórios, imunológicos, genéticos e metabólicos, além do sedentarismo e menopausa. Dentre eles, o estresse mecânico sobre a articulação parece ser o principal desencadeante da doença. O segundo grupo, denominado de osteoartrose secundária, é formado por pessoas que, em virtude de algum fator agressivo ocorrido em determinado período de sua vida, passam a apresentar a patologia. Fazem parte deste grupo os indivíduos muito obesos, os que sofreram algum traumatismo articular, os que sofreram alguma alteração hormonal específica, os que executam esportes com microtraumatismos de repetição, os que executam esportes de desaceleração e assim por diante. Estas pessoas fazem parte de um grupo denominado de risco e, sem dúvidas, devem iniciar precocemente um tratamento preventivo, evitando ou minimizando a sintomatologia desagradável da patologia, a qual, em fase avançada, é traduzida por dor e incapacidade funcional. Embora aproximadamente metade dos adultos com 30 a 35 anos de idade e quase todos acima de 50 anos apresentem alterações articulares degenerativas compatíveis com a osteoartrose, apenas parte deles tem manifestações clínicas, permitindo distinguir a artrose silenciosa da artrose doença, ou seja, aquela que exige tratamento. Apesar da degeneração cartilaginosa existente nas superfícies articulares, a artrose silenciosa é assintomática, podendo-se observar crepitação articular ou limitação discreta de movimentos. Achava-se que estas alterações decorriam do envelhecimento articular, mas sabe-se hoje que o processo senil normal não justifica os achados observados nos pacientes com osteoartrose. Portanto, outros fatores devem estar envolvidos no processo degenerativo articular primário, como sobrecarga articular, além de fatores adicionais ou irritativos,
de modo a contribuir para que a artrose deixe de ser silenciosa e transforme-se na forma ativa da doença. Os principais sintomas da osteoartrose são a dor, a rigidez, a limitação dos movimentos e, em fases mais avançadas, as deformações. A dor tem um ritmo, isto é, o modo de ser ao longo do dia, que se convencionou chamar mecânico. O ritmo mecânico é caracterizado pelo fato das dores se agravarem ao longo do dia, com os movimentos e com os esforços, e melhorarem quando o doente repousa, em particular quando se deita. A rigidez surge sobretudo ao iniciar os movimentos, como por exemplo no doente que está sentado e se levanta, e surge também de manhã ao acordar. A limitação de movimentos pode surgir precocemente, ao contrário do que acontece com as deformações, que em regra são tardias. A osteoartrose pode ser diagnosticada através da história clínica e da radiografia, isto é, o diagnóstico tem por base alterações radiográficas típicas em doentes com queixas de dor articular, geralmente mecânica, rigidez e, em quase sempre, um grau maior ou menor de limitação da mobilidade e da função articular. A detecção precoce é limitada, isto é, nem sempre há associação entre a intensidade das manifestações clínicas e a gravidade detectada nos exames radiológicos. A doença pode ser detectada precocemente através de artroscopia e de ressonância magnética. Tais tratamentos envolvem desde a simples orientação educacional para os doentes, até o uso de medicação, fisioterapia e, em casos extremos, cirurgia. Exercer alguma atividade física diária é extremamente importante. Tal conduta melhora o sistema cardiovascular, a sensação de bem-estar e a função mental, além de reduzir a ansiedade, a depressão ou outra forma de estresse psicológico que possa estar presente. Os exercícios devem ser moderados e de baixo impacto. Obviamente, as atividades físicas devem respeitar a gravidade do envolvimento articular, além da saúde geral da pessoa com osteoartrose. Fisioterapia e hidroterapia também são úteis para a prevenção e para o tratamento da osteoartrose. Os medicamentos indicados inicialmente são sintomáticos e de ação rápida, como analgésicos e anti-inflamatórios não hormonais. Além disso, o tratamento com ácido hialurônico tem ganhado destaque nos últimos anos, com a utilização de substâncias intraarticulares, que restauram a viscosidade articular natural, melhorando consideravelmente o desempenho e função de grandes articulações, como joelhos e quadris. Finalmente, é fundamental ressaltar que nos últimos anos, grandes avanços têm surgido no tratamento da osteoartrose, e várias perspectivas e medidas experimentais têm sido investigadas, como o uso de fatores de crescimento, enxertos de tecidos moles e até mesmo transplante de condrócitos e de cartilagem. No entanto, é importante enfatizar que já é possível na atualidade proporcionar ao paciente com osteoartrose melhora dos seus sintomas e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida, desde que as medidas terapêuticas e de apoio sejam acompanhadas e tratadas com disciplina e confiança, sempre sob orientação do médico especialista.